Amém, irmãos? Tá bom, né? Temos mensagens. Nesse momento, irmãos, eu queria que você abrisse a palavra do Senhor. Vamos iniciar esse momento de meditação na palavra do Senhor em Romanos. Versículo 7. Eu vou pegar aqui o versículo 22 em diante, passando pelo capítulo 8 também, tá? A gente vai ter uma meditação. 7. Romanos capítulo 7, versículo 22 em diante. Aí a gente vai passar pelo capítulo 8 também. Direto. Diz assim: porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Agora o versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amém? Feche seus olhos só para eu confirmar a oração da irmã. Senhor, meu Deus, precisamos ouvir a tua voz. Senhor, meu Deus, precisamos da tua revelação. E a tua revelação somente pelo Espírito Santo de Deus. Pai, foi lida a tua palavra. E agora eu peço, explane a tua palavra. Nos ensine a tua palavra. Para que nós não venhamos a ser, ó Deus, fracos, e sim fortes pela tua palavra, porque a tua palavra é alimento para as nossas vidas. Eu te louvo, te agradeço, engrandeço o teu nome, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode se assentar. Eu quero dizer para vocês que Paulo, ele tinha uma responsabilidade muito grande. Sabe qual era a responsabilidade de Paulo? Ser o ministro de uma teologia. O que seria ser um ministro de uma teologia? Ser aquele que viesse revelar coisas da parte de Deus, onde ele seria a base. A maioria das epístolas são escritas por Paulo. E Paulo, ele tem uma base teológica muito profunda nos seus ensinamentos. E quando a gente analisa essa parte dos ensinos de Paulo, a gente vai ver que Paulo ele se expõe muito. Ele coloca muito as suas fraquezas, ele coloca muito as suas dificuldades, ele coloca muito as suas lutas. E muitas vezes, para quem quer estudar sobre as coisas de Deus, seria muito mais fácil nós aprendermos coisas de maior ímpeto espiritual, de mensagens mais poderosas, mensagens mais fortes, para que nós
conquistar coisas que nos fazem crescer espiritualmente. Porém, Paulo, ele muitas vezes, ele traz na sua vida particular algumas coisas que refletem uma fraqueza, um ensino de fraqueza, um ensino de falta de autoridade. E ele passa aqui uma mensagem no capítulo 7, lá no começo, no versículo 13, 12, ele fala sobre a luta interior que ele tinha de querer fazer o bem e não conseguir fazer o bem. Porque ele sabia que havia uma lei, uma luta entre aquilo que ele gostava de fazer e aquilo que ele não conseguia fazer. E aquilo que ele não queria fazer, mas era aquilo que ele fazia. Era uma luta muito profunda e que, se nós analisarmos a nossa vida, nós vamos ver essa luta dentro de nós, essa guerra dentro de nós. Porém, Paulo, chega uma hora que ele fala algo absoluto. Ele não fala algo relativo. Preste atenção no que eu vou falar para você. A palavra relativo hoje vai ser muito falada. Por quê? Porque hoje de manhã até o evangelista não sabia que eu ia trazer essa palavra. Ele falou sobre relativizar a palavra de Deus. Não é isso? Sobre colocar a palavra de Deus de uma forma em que você pudesse ter 2 verdades ou 3 verdades e você respeitar essas verdades, né? Sem se meter, né? Isso é relativizar. Só que a palavra de Deus, ela é absoluta. Ela não é relativizada. Ela é absoluta. E algumas coisas pode-se ter entendimentos teológicos diferentes, mas a base da palavra de Deus, ela precisa ser absoluta. Ela não pode ser uma doutrina dúbia, na grande maioria, principalmente quando se fala de salvação. Então Paulo, ele fala algo absoluto para ele, e ele expõe isso como uma ferida, porque ele diz lá no capítulo 7, versículo 24: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então ele consegue entender que ele por si só não vai, por ele só, ele não vai fazer o que ele quer fazer, e ele não vai deixar de fazer o que ele não quer fazer. Por ele só ele não consegue. Então ele expõe assim uma coisa clara: eu sou um miserável perante essa luta interior que eu tenho. E ele não se entrega, ele não se dá por vencido, mas ele busca ajuda. Ele busca primeiro o entendimento dele, e depois do entendimento ele sabe: eu preciso de ajuda. Quem me livrará do corpo desta morte? Quem colocará as coisas nos seus devidos lugares, na minha vida, no meu procedimento, nas minhas atitudes? E aí ele diz logo a seguir: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Preste atenção numa coisa: ele consegue separar o que ele está vendo dele e o que Cristo está vendo dele. Ele consegue separar o que ele não consegue fazer daquilo que Cristo já fez por ele. Então isso alivia muito a sua vida, a sua luta interior. Porque quando ele entende que ele é miserável, ele entende que precisa da ajuda. E quando ele entende que precisa da ajuda, ele vai àquele que morreu e que pagou um preço e que foi maltratado na sua carne, humilhado na sua carne, para que a sua carne de Jesus Cristo
pudesse compensar a força da carne que existia em Paulo. Então Paulo, ele consegue separar as suas fraquezas da sua salvação. Ele consegue dizer, eu sou miserável porque eu não consigo fazer o que eu quero. Mas ao mesmo tempo, eu sou abençoado porque Cristo fez aquilo que eu não consigo fazer, que pagou o preço para que eu não viesse a ser condenado pela carne. Aleluia. Isso é algo absoluto. Então eu quero dizer para você, não ache você que ser santo é ser perfeito. Não ache você que ser santo é querer vir à igreja todos os dias de culto, é estar buscando em oração de madrugada, né? É estar lendo a palavra direto, 24 horas por dia, orando sem cessar. Talvez você pense assim, eu só vou ser santo quando eu fizer tudo isso que a Bíblia fala para eu fazer. Mas Paulo está deixando claro que ele era miserável pelo fato de ele não fazer aquilo que a Bíblia quer que ele faça, que a lei que ele fizesse. Da mesma sorte, você precisa entender uma coisa, que a sua salvação não tem nada a ver com as suas falhas. Não tem nada a ver com as suas falhas. A sua salvação foi para cobrir as suas falhas. E quando você é salvo, você passa a ser justificado por Cristo na sua vida. E quando você é salvo, você continua tendo uma luta interior de fazer aquilo que você não quer fazer e não fazer aquilo que você quer fazer. É por aí que você entendeu. Mas essa luta interior não é a luta da tua salvação. Preste atenção. A luta da tua salvação já foi vencida. Ela já foi humilhada. Jesus Cristo, ele cumpriu todo o ritual da lei. Por que ele cumpriu todo o ritual da lei? Porque a sua carne não podia impedir Jesus de cumprir o ritual. Jesus cumpriu toda a vontade de Deus pela lei. E pela lei, ele não poderia ser maltratado na carne, porque a carne estava subjugada a ele. Mas ele sabia que existia Paulo, ele sabia que existia Flávio, ele sabia que existia Augusto, Cristina, Rosane, ele sabia que existia todas essas pessoas que não conseguiriam fazer o que ele fez. Então ele falou assim, eu vou pagar o preço de cada um que não pode fazer o que eu faço. E aí, a primeira providência que Deus teve que fazer lá no jardim de Getsemane foi exatamente tirar o seu Espírito de Jesus. O Espírito Santo, naquele momento, já não estava mais em Cristo. Era somente a pessoa de Cristo para pagar o preço. Preste bem atenção, Jesus Cristo, o Espírito Santo não levou Jesus para a cruz. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado. Levou Jesus para as pisaduras dele, para onde ele foi, para onde ele orou, para onde ele expulsou o demônio, para onde ele curou enfermos. O Espírito Santo estava nele. O Espírito Santo estava fazendo tudo que era para ser feito, porque Jesus, como Deus, não podia fazer as coisas de Deus porque ele veio como homem. Então, somente o Espírito Santo na vida dele poderia fazer todas as obras que ele fez. Só que na hora de pagar o preço, não era Deus que podia pagar o preço. Era o homem que tinha que pagar o preço. E esse homem tinha que ser retirado do Espírito Santo de Deus. Por isso que na cruz ele diz, Senhor, Senhor, por que me desamparastes? Eu estava tão bem com o Espírito Santo. Eu estava tão bem fazendo a tua vontade. Mas agora eu estou pagando um preço como desobediente. E se é desobediente, o Espírito Santo não podia estar nele. Porque aquele que o Espírito Santo está, que o Espírito Santo não está, está condenado. Está morto. E Jesus teve que morrer por causa que somos miseráveis pelas nossas próprias atitudes. E aí,
Paulo coloca algo absoluto que a gente precisa pensar. Vocês entenderam como eu falo que a salvação não tem nada a ver com as nossas fraquezas da carne? A salvação é de Cristo. Cristo nos dá a salvação. Cristo nos justifica. Cristo nos dá vida eterna. Cristo nos dá o nosso espírito, mesmo se ainda estamos com um vício, mesmo se ainda estamos com uma fraqueza, desde o momento que haja arrependimento. Quando há o arrependimento, aí o Espírito Santo tem condições de selar aquele homem. Mas esse arrependimento não vai tornar esse homem perfeito. Esse arrependimento vai tornar esse homem salvo. Pronto, eu sou salvo. Nenhuma condenação mais há sobre a minha vida. Porém, se você não fechar os olhos como aquele ladrão da cruz fechou e recebeu a promessa, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Se você não morreu quando aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você precisa entender que há uma luta que vai fazer com que você venha desobedecer sempre a vontade de Deus. Mesmo salvo, você precisa entender que existe a santificação. E essa santificação não é instantânea. Essa santificação, ela é paulatina, mediante a sua consciência de mudança. Eu preciso mudar, então eu preciso orar. Eu preciso mudar, eu não consigo me afastar desse vício, eu não consigo me afastar dessa situação. Então eu preciso mostrar isso para Deus. Senhor, eu não estou pedindo salvação a Ti, porque Tu já me salvou. Eu estou pedindo santificação a Ti. Eu estou pedindo livramento das obras da carne. Quando você começa a entender isso, aí entra Paulo falando, porque, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. 8:1, né? Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma na carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Ponto. Foi isso que eu falei. Está condenado. O pecado está condenado na tua vida. Se você se arrepende dos seus pecados, entregou sua vida a Jesus. Ponto. Agora, veja bem, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas se você falou que se eu tiver coisas da carne na minha vida, eu não vou estar andando segundo o Espírito. Não é isso, irmão. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele vai te mostrar o que você precisa mudar. Ele vai te mostrar o que você precisa se arrepender. Ele vai te mostrar o caminho que você tem que ser guiado por Ele. E quando você não está no caminho, e você ouve o Espírito Santo falar para você, isso é errado, isso não pode, você ora, pede perdão, se arrepende, e o Senhor vai te dar forças para mudar a tua vida. O problema é a consciência cauterizada. É a relativização das coisas. É você pecar, é você errar e achar que não tem problema. Ou pecar e errar e achar que está no inferno. Não é isso. A salvação está separada da santificação. A salvação já foi derramada. O Francisco ali é salvo se ele entendeu que Jesus morreu por ele e se arrependeu. Como homem pecador, ele é salvo, porque o Espírito Santo de Deus está na vida dele. Mas as fraquezas que ele comete precisam ser guiadas pelo Espírito Santo para sair da vida dele. Então, Paulo, ele consegue dizer, eu sou miserável, mas ao mesmo tempo, eu sou abençoado. Eu sou miserável porque eu não consigo chegar aonde Cristo chegou. Mas eu sou abençoado,
Porque o Espírito Santo de Deus me faz andar segundo a vontade de Deus. E aí ele começa a dizer, irmãos, lá no final, assim, no versículo 5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Versículo 6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Olha só o que ele está dizendo assim. Eu já começo a dizer, você está aqui pela inclinação da carne ou pela inclinação do Espírito? Agora, se você tivesse assim, quentinho para ir para um baile funk, ou para ir para um pagode, ou para ir para uma cachaça lá beber no bar, você está segundo a inclinação da carne ou do Espírito? Da carne. Tem gente, irmãos, que não ouve o Espírito Santo porque só está guiado pela carne. Agora, você cometeu um pecado ontem, um erro ontem, uma falha ontem, se arrependeu, você está na igreja hoje, é porque você está sendo inclinado pelo Espírito para buscar arrependimento e buscar que não haja mais o erro que houve, porque você, se está consciente do teu erro, é o Espírito Santo que te dá essa consciência, porque é Ele que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça. É Ele que diz para o homem, você é salvo, porque não depende do que você faz para ser salvo, mas você precisa mudar, porque Cristo não quer uma casa suja, e você é a casa do Espírito Santo. Então eu pequei, estou indo para o inferno. Não, você pecou, está com consciência do pecado, é a hora de você ouvir a voz de Deus e se arrepender e entregar a sua vida e falar, Senhor, me livra deste pecado. E aí você está na vontade de Deus. E aí é aquilo que foi falado hoje, né? O afastado, que já não quer mais saber de Deus, que não tem consciência mais, está cauterizada a sua fé, e isso acontece muito. As pessoas ouvem de Cristo e saem. Uma pessoa que todo mundo conhece, já ouviu falar, é Demas, que do lado do maior teólogo, do maior homem de Deus que ele podia ter para guiar ele preferiu amar mais o mundo, amar mais as coisas do mundo do que andar com Paulo. Esse Demas estava perdido. Então, a salvação, ela é absoluta. A santificação, ela é paulatina. Absoluta no sentido de que você não acorda, não dorme salvo e acorda no pecado, no inferno no dia seguinte. Você é alguém que Cristo já lavou, remiu e já purificou de todo o pecado. Mas essa luta, essa tentação, ela continua. E essa luta, essa tentação, o Espírito Santo te convence desse erro, do pecado, do juízo e da justiça. E a justiça é, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Mas não se acomode com o pecado. Não se acomode. Não se acomode com as relatividades. Hoje, muitas vezes, nós ouvimos falar que não é preciso mais jejuar, né? Que o jejum é coisa do Velho Testamento. Irmãos, pelo amor de Deus, só fala isso aquele que acha que você não lê a Bíblia. Porque se você ler um pouquinho da Bíblia, você vai ver que Jesus falou que chegará tempo em que os seus filhos, os seus discípulos, precisariam jejuar. Paulo falou que conseguiu o seu ministério com muitos jejuns e orações. Pedro, quando recebeu a maior revelação que ele podia receber a respeito dos gentios, ele estava 3 dias em jejum. Então, assim, falar que não é mais para jejuar no Novo Testamento é dizer assim, ó, meu amigo, você não lê o Novo Testamento, você não lê a Bíblia, então pode dizer que não precisa mais. É isso que eu te falo.
Aí você diz, mas eu não estou jejuando. Deve jejuar. Faça alguma coisa para você jejuar. Porque se você hoje está ouvindo sobre o jejum, é o Espírito Santo que está dizendo, quer mudar a sua vida em alguma coisa, em alguma área, então entra no jejum. Porque algumas caixas de demônio só saem com jejum e oração. Gente, será que não tem mais demônio no Novo Testamento? Só tem demônio no Velho Testamento? Então assim, quem ensina que não se deve jejuar, está dizendo para a pessoa que está ouvindo, tu é burro, tu não lê a Bíblia, porque não tem outro jeito, não tem questões teológicas no meio, gente, não tem calvinismo, arminianismo, não tem isso, não tem essa visão. O jejum é bíblico, o jejum é do Novo Testamento, o jejum é da igreja, até a volta do noivo. Depois, lá em cima, você não vai jejuar mais. As pessoas não se têm noção disso. Não relative a palavra de Deus. Aquele que é inclinado para cá não tem o Espírito Santo de Deus. Mas aquele que, mesmo agindo com o pecado da carne, e tendo a consciência desse pecado, sabendo, eu preciso mudar, eu preciso consertar minha vida, eu preciso resolver minha vida, eu preciso parar de fazer isso, eu preciso parar de fazer aquilo. Quando você tem essa consciência, você é guiado pelo Espírito Santo. Agora, se vai fazer ou não, o Espírito Santo não vai fazer por você, não. Agora, se você se inclina para Ele, você tem vida e paz. Se você se inclina para o Espírito Santo, você tem vida e paz. E se você se inclina para as coisas da carne, a ponto de você não mais ouvir, você está perdido. Infelizmente, gente. Amém? Amém? Eu ia falar algumas coisas aqui, mas não vou falar agora não. Eu só quero dizer para você o seguinte: não relativize as coisas de Deus. Não aceite a palavra. Isso não tem problema mais. Isso agora você pode fazer porque Cristo já fez tudo por você. Tome cuidado com isso. Eu acabei de falar que Cristo já fez tudo por você. Mas isso não te dá liberdade para fazer tudo contra Ele. Isso não te dá liberdade de você pecar e rir na cara dele. Porque quando você ri na cara de Cristo porque você pecou e não chora, você está crucificando Cristo mais uma vez. E aí há uma terrível expectação no seu coração de abandono. É o que o Espírito Santo faz. Então nessa hora, não relativize a palavra do Senhor. Aquele que é de Cristo foge das coisas da carne, mas cai porque a carne é fraca, diz o Senhor. Jesus fala, a carne é fraca no sentido de conduzir você para as coisas erradas, mas se o Espírito, a pessoa está pronta e o Espírito está cravando no coração dela, esse é do Senhor, porque tudo que a carne podia fazer na vida dele, o Senhor Jesus pagou. Agora só falta ele, dependendo do Espírito Santo. Por isso que Cristo falou, por isso que Paulo falou, quem me livrará do corpo desta morte? Quantas pessoas estão precisando ouvir que Cristo já pagou o preço da salvação? Quantas pessoas? Mas sabe que essas pessoas, muitos estão ouvindo, Cristo te dá dinheiro, Cristo te dá saúde, Cristo te faz você casar, Cristo vai você ter uma casa nova, Cristo vai você isso, vai você aquilo. Muitas vezes a pessoa entra 10, 15 vezes numa igreja e não ouve uma pessoa falar: Cristo salva a tua vida se você se arrepender dos seus pecados. Mas e aí? E aí Ele vai fazer o restante conforme Ele quer. Inclusive, você nem ter onde reclinar a cabeça. Porque aquele que segue a Cristo, Ele deixou claro que o Filho do Homem não tinha nem aonde reclinar a cabeça. Como é que você quer casa, carro, mulher? Como é que você
quer isso? Se Cristo não tinha isso. Mas Cristo tinha uma coisa: poder para anular as obras da carne. Poder para seguir a lei como tinha que ser seguido. E poder para resgatar você da perdição. Resgatar você das trevas. E Ele te colocar no trono das regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora, o que vai acontecer, as lutas que vão ser travadas, irmãos, miserável homens que somos, saiba que o Espírito Santo te dá força para vencer todas as batalhas. Inclusive esse pecado que não sai da sua vida e que você precisa consertar. Porque senão não vou ser salvo. Não, você já é salvo. Bota isso na tua cabeça. Você só precisa da santificação, sendo aprimorada a cada dia. Porque depois, Cristo fala, o que Deus fala? Santificai-vos, porque sem santificação ninguém verá Deus. Então, não se acomode com o pecado, mas seja guiado pelo Espírito Santo. Amém? Vamos ficar em pé. Eu não vou ministrar aqui o que eu ia ministrar, mas eu queria dizer uma coisa. Eu citei nomes aqui, depois eu vou trazer numa outra pregação, de homens que não relativizaram a palavra de Deus. E um deles eu queria falar, que é Abel. Abel não relativizou a oferta. Não achou que a oferta dele para Deus devia ser qualquer coisa. Mas por que ele escolheu dar a primícia das ovelhas, das suas ovelhas? O primogênito das suas ovelhas ele pegaria, mataria, ofereceria em holocausto e tiraria a gordura, também ofereceria a gordura. Por que ele fez? Ele teve essa visão? Porque ele sabia que quando Adão e Eva pecaram, eles se vestiram com roupa de bananeira, de alguma coisa qualquer. E Deus falou: isso aí não me agrada, esse tipo de roupa não. Eu vou te dar vestimentas de pele. E vocês já viram, se ver, vocês já viram alguma pele da em árvore? Já viram? Eles dão onde? Dá uma pessoa, um animal vivo. Então, Abel falou: peraí, se Cristo matou, se Deus matou, sacrificou um animal para cobrir Adão e Eva, meus pais, é sinal que o sacrifício de um inocente tem valor para Deus. E aí ele pegou e sacrificou uma ovelha para Deus. Sabe por quê? Porque ele não relativizou de dar qualquer coisa para Deus. Então eu quero dizer para você que, e outra coisa, hein? Foi pela fé, porque ele tinha no mínimo 2 ovelhas, no mínimo. Se ele tinha uma só, ele não podia fazer esse voto, concorda? E tinha que ter uma fêmea e um macho. Então ele tinha no mínimo uma fêmea e um macho. Agora calcula, se ele tem no mínimo uma fêmea e um macho, ele sabia que o primeiro filhotinho já não era dele. Mas ele sabia que Deus ia dar o segundo, o terceiro, o quarto, porque a fé, a oferta também é pela fé. Louvado seja Deus. Eu tenho outros aqui, muitos para falar, mas eu só vou falar esse. Sabe por quê, irmão? Porque eu aprendi que quando nós ofertamos com a consciência da oferta e não relativizando, a gente tem retorno financeiro na nossa vida. A gente tem retorno, muitos retornos na nossa vida. Então eu quero que você comece a entender sobre o dízimo, sobre a oferta, através de Abel. Não é através da promessa lá da lei, não. Não é através da ordem que Deus deu para trazer dízimos e ofertas à casa do tesouro, e nem também por Abraão ter dado a oferta para Melquisedeque, do dízimo de tudo que ele conquistou. Não. Medite na posição de Abel. O quanto ele levou a sério o sacrifício que Deus fez para cobrir Adão e Eva. E o quanto ele fez pela fé.
Amém? Feche seus olhos agora, vamos orar. Eu quero que você entenda isso, divida muito isso. Coloque a sua salvação num pedestal. A minha salvação está intocável. Eu sou salvo pelo sangue do Cordeiro, e por isso eu vou participar da Santa Ceia no dia de hoje. Eu sou salvo. O diabo não alcança a minha salvação, está lá guardada com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou salvo. Porém, eu preciso do Espírito Santo, porque miserável homem que sou, que por mais que eu queira fazer a vontade de Deus, eu não consiga, mas o Espírito Santo é aquele que me livra do corpo desta morte. Se você consegue separar isso, você consegue ouvir a voz de Deus para mudar. Você consegue ouvir a voz de Deus para dizer: você está indo pouco à igreja, você está buscando pouco ao Senhor, você está deixando de jejuar, e aí você vai fazer aquilo que o Espírito Santo está fazendo na tua vida. E é você que tem que fazer, não é ele não. Ele só avisa. Você dá o primeiro passo e você tem paz e vida, porque você inclinou-se para ele. Senhor, meu Deus e meu Pai, precisamos de Ti, Senhor. Precisamos ter essa certeza da salvação sempre no nosso coração. Precisamos saber que ela está guardada com a Tua confissão. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E com a Sua entrega, Pai, está consumado. Eu já sou salvo, Senhor. Meus irmãos aqui já são salvos, porque eles se arrependeram de todos os seus pecados. Mas agora, nos santifica pelo Teu Espírito. Nos santifica pela mudança na renovação do nosso entendimento. Nos santifica anulando as obras da carne pelo jejum, pela oração, pelo amor. Pai, pelo sacrifício de vir à Tua casa. Senhor, nos santifica a cada dia, quando as pessoas nos olharem, que elas olhem o Teu Espírito fluindo em nós, e não a carnalidade fluindo em nós. Deus, eu te peço isso em nome de Jesus. Faz a Tua vontade em nossa vida, em nome de Jesus, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Que Deus possa estar. Eu só pode cantar um hino, irmão. Só que na hora que você estiver cantando o hino, a gente vai fazer uma coisa mais formal. Aí entrega-se as ofertas, tá bom? Aí vamos fazer depois do hino, a gente ora, tá bom? Então, Bruno, dá para entregar os envelopes da oferta? E você pode vir cantar. Amém? Pode sentar, não, Jesus. Vai ser antes da ceia? Depois a gente vai cear. Tá? É porque eu faço sempre com a gravação, por causa de que algum irmão queira ofertar, aí tem lá o número do telefone que é o Pix, tá bom? Você que está assistindo em casa, é 2197-614-9116, tá bom? Depois nós vamos participar da Santa Ceia, e aí em casa não dá.